Estudo dos parâmetros das funções trigonométricas, que envolve o seno e a função cosseno. Então, nós vamos comparar graficamente o gráfico, por exemplo, da função a mais b seno de cx mais d com a função seno de x. Nós vamos estudar um a um. Primeiro, a gente vai estudar o parâmetro a, mais a função que a gente conhece, que é o seno de x, né? Depois o parâmetro b, c e por último o parâmetro d. O que vale para a função seno vale também para a função cosseno. Esses parâmetros, por exemplo, o a e o b, ele interfere na imagem da função. O parâmetro c interfere se ocorre uma ampliação ou compressão horizontal em relação à função seno ou cosseno. E o parâmetro d interfere no deslocamento horizontal, dependendo do valor de d, né? Se ele é maior que zero ou menor que zero. Então, começando aqui do parâmetro a. Nós temos aqui f de x igual a mais seno de x, ou a função g de x igual a mais cosseno de x. Se esse valor a, que é um parâmetro que a gente soma, né, por fora do seno, se ele for maior que zero, eu vou ter uma translação para cima. Então, por exemplo, se eu faço a comparação, por exemplo, da função seno de x com a função seno de x mais 1. Então, neste caso aqui, o parâmetro a é igual a 1. Então, neste caso, vai ocorrer uma translação para cima em relação ao gráfico da função seno. O que ocorre neste caso, para esta função aqui, comparando com a função seno de x que conhecemos, cuja imagem de menos 1 a 1 vai ocorrer uma translação vertical. Então, ele sobe cada ponta aqui, ó, da função que está aí tracejada, vai subir uma unidade para cima, porque aqui somando mais 1, né? Seria o tamanho dessa seta aí, uma unidade. Se aqui fosse mais 2, claro, aí subiria 2 unidades. Tá? Então, a gente conhecendo o gráfico da função cosseno, é possível conhecer o gráfico da função, função seno. A gente pode conhecer o gráfico da função seno de x mais uma constante. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo quando a é menor que zero. Antes de mais nada, deixa eu só anotar aqui a imagem desta função g, né? Então, repare que a imagem mudou, que do seno é menos 1 a 1, da função g, se você projeta aqui, ó, o gráfico da função g no eixo y, você vai ter aqui um intervalo fechado de 0 a 2. Quer saber a imagem de uma função? Se você tem no gráfico, é só projetar no eixo y. Então vai dar um intervalo fechado. Deixa eu apagar esse aqui. Só para ilustrar, né? Então vamos fazer aqui. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos supor que agora o nosso A vale menos 2. Tá? Menos 2. Então, a nossa função chamada de h de x é igual a menos 2 mais seno de x. Nós conhecemos o gráfico da função seno de x, que eu vou destacar em verde aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da função seno de x.
Então aqui é f de x igual seno de x. Está aí de cor verde. E aqui trocando a caneta aqui para azul. Ó, agora aqui temos que o A vale menos 2. Isso aqui vai ocorrer uma translação vertical para baixo, né? Tá? Vou escrever aqui, ó, translação vertical para baixo. De quantas unidades? 2 unidades. Então, cada ponto desloca 2 unidades para baixo. Ó, esse desloca 2 unidades, esse desloca 2 unidades para baixo, esse 2, esse aqui 2 unidades. Então, aqui temos o gráfico. Eu vou desenhar ele aqui tracejado. Então, está aí o gráfico da função h de x. Menos 2 mais seno de x. Então, veja que o parâmetro a interfere aí no gráfico, né, na hora de fazer o gráfico. Na imagem também, né? Então, a imagem aqui, ó, dessa nova função, ó, projetando aqui no eixo y, vai de menos 3 a 3, né? Desculpa, de menos 3 a menos 1. Sempre o primeiro valor é menor e o segundo valor maior do que este primeiro aqui, para marcar o intervalo. Muito bem. Vamos estudar agora o parâmetro b. O parâmetro b, ele multiplica por fora, tanto da função seno quanto da função cosseno. Esse parâmetro b também interfere na imagem. O que ocorre? Quando esse valor em módulo é maior do que 1, ocorre uma ampliação vertical. Então, você tem um certo gráfico, por exemplo, o gráfico do seno, o que ocorre é esse alongamento, né? Ele vai fazer um alongamento aqui do gráfico, né, quando esse módulo de b é maior que 1. E quando o b em módulo é menor que 1, vai ocorrer um achatamento. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Ó, vamos ver aqui. Ó. Aqui tem um gráfico da função seno de x. Tá? E agora em destaque aqui, ó, a função 2 seno de x. Ó. Veja que o pico aqui vai em 2, ó. O pico máximo aqui vai em menos 2, interferindo na imagem. Né? Tá? Então, esse valor de b é igual a 2. Ou seja, em módulo ele é maior do que 1. Tá? Então, aí ocorreu uma ampliação vertical. Deixa eu destacar uma aqui, em que o b em módulo é menor que 1. Antes de mais nada, deixa eu só identificar aqui a imagem. Né? Ó, a imagem ó, vai de menos 2 a 2. Esta função aí, menos 2 a 2, função g. Né? Essa aqui é a função g. Agora, vamos ver aqui um outro exemplo. Eu vou chamar h de x. Eu vou botar um valor de b menor que 1. Vou botar meio, tá? Ó, então, eu vou destacar aqui de cor verde o gráfico da função seno. Vou escrever f de x igual a seno de x. O gráfico da função h, né? Só que agora, o valor máximo aqui, ó, quando o seno vai calcular em π sub 2, vai valer 1, né?
1 vezes meio dá meio. Então, o valor máximo aqui passa a ser meio. Bem aqui, né? Meio. Ó, aqui também vai diminuir a amplitude, né? Aqui vai ser menos meio. Então, ó, ocorre esse achatamento aqui. Ó. Esses dois pontos aqui não mudam porque o seno de zero é zero, né? Se multiplicar qualquer constante vai dar zero também. Ó, passa aqui. Então tá aí, ó, o gráfico da função h. Ó. Certo? O parâmetro b igual a meio em módulo do menor que 1. Então temos aí uma compressão vertical. Compressão vertical. Então tá aí, a influência do parâmetro B. Agora, o parâmetro C, ele diferencia do B, que o B multiplica por fora, né? O C, ele multiplica no ângulo, ou seja, no arco X ali. Tá? Então, esse C interfere no período da função seno ou função cosseno. Como que a gente determina o período? Lembra que o período da função seno de x e cosseno de x é 2π, né? Agora, quando tem um parâmetro diferente de 1 aqui, ó, o período passa a ser 2π dividido pelo módulo de c. Ok? Por exemplo, ó, aqui, neste exemplo aqui de baixo, c vale meio. Tá? Veja que comparando, ó, se eu calcular o período desse aqui, ó, período P é igual a 2π dividido pelo módulo de meio. O módulo de meio é meio, né? 2π dividido por meio dá 4π. Ó, veja que aqui alterou aqui o período, né? Então ocorreu aí, neste caso, como o módulo de C, como C em módulo, desculpa, como o valor de C ele é positivo, maior que zero, aliás, em módulo, como esse valor em módulo ele é menor do que 1, tá? Se o módulo de C é menor que 1, vai interferir ali no gráfico, né? Vai ocorrer ali, neste caso, uma ampliação horizontal. É o que ocorreu ali. Então é como se fosse um esticamento, né? Pegou esse ponto aqui que era do gráfico seno de x e esticou para cá. Dobrou, né, o período. Era 2π, passou a ser 4π. Por causa desse parâmetro aqui que multiplica x. Tá? Se esse c fosse 2, ou seja, seno de 2x, aí em vez de haver ampliação, ocorre uma compressão, aí diminui pela metade. Aí o período vai mudar, óbvio, né? Tá? Ó, é o caso aqui, ó, função h seno de 3x. C vale 3, né? Que calculou o período, 2π dividido por 3. Então veja que é o período menor que o período da função seno de x, que é 2π. O período diminuiu, né? Ocorreu uma compressão. Tá? De acordo com as propriedades. Bom, vamos ver aqui dois exemplos em que pedem período e imagem. Bom, neste caso aqui, nós temos aqui a função 2 menos 3 cosseno de x sobre π. Vamos determinar aqui o período. Período P, sabemos que é 2π dividido pelo módulo de C, né? Nesse caso aqui, sabemos que C é o que multiplica x. O que multiplica x?
Não é π, né? Senão seria πx. O que multiplica x ali é 1 sobre π, né? Certo? Por isso que ali fica x sobre π, né? É 1 sobre π. Aqui é 2π dividido por 1 sobre π. Claro, fica 2π que multiplica π sobre 1, né? Ó, então eu vou ter 2π ao quadrado. Esse é o período. Então veja que o período ele aumentou em relação ao período 2π. Porque este valor aqui, em módulo, né, é menor do que 1. Tá? Não pediu aqui, mas se fosse fazer uma análise aqui, a gente diria que aqui ocorre uma ampliação, módulo de ser menor que 1, então uma ampliação horizontal. Não foi pedido, tá? Só estou anotando aqui para fixar os conceitos. Aqui tem que determinar a imagem. Para determinar a imagem, nós temos que considerar aqui o valor mínimo e o valor máximo. O valor mínimo, nós sabemos que o seno vale menos 1. E o valor máximo, nós sabemos que o seno vale 1. A mesma coisa para o cosseno. O valor mínimo é menos 1, o valor máximo é 1. Vamos fazer isso. Então aqui, ó, o valor mínimo, aqui, ó, o menos 1, nós vamos jogar ali para o cosseno. Tá? Vamos fazer isso para o cosseno, porque aqui a função leva em consideração o cosseno. E o valor máximo vai ser 1. Então nós temos aqui, ó, nós temos 2 menos 3. Qual é o valor do cosseno? O valor mínimo é menos 1. Isso aqui vai me dar dois valores para achar a imagem, tá? Então aqui vai dar 5. E o outro aqui vai ficar o quê? 2 menos 3, que multiplica, é o valor máximo cosseno, que é 1. Isso dá menos 1. Como que vai ficar a imagem? A imagem vai ficar o valor menor, que é menos 1, e o valor máximo, que é 5. Tá? Esse aí é o valor da imagem. O período está ali determinado. Certo? Então veja que interfere aí o parâmetro A e o B, interfere na imagem, o parâmetro C interfere ali no período. Vamos trocar aqui de caneta. Vamos fazer o mesmo aqui, ó. Vamos fazer aqui período P, 2π dividido pelo módulo de C. O C aqui é igual a π sobre 3. É o que multiplica x. Então aqui vai ficar 2π dividido por π sobre 3. Então, período P é igual a 2π, que multiplica 3 sobre π, né? Simplifica o π, fica 2 vezes 3, que é 6. Esse é o período. A imagem fazendo a mesma coisa do anterior. Tá? Só que, em vez de ser para o cosseno, é para o seno. Então, nós temos aqui o valor mínimo menos 1. Jogamos isso no seno, né? Fazemos a mesma coisa aqui, o valor máximo é 1. Jogamos ali no seno. Nós temos aqui, ó, menos 4, menos meio, vezes menos 1. Isso é menos 4 mais meio. Isso vai dar menos 8, mais 2, né? Que aqui é menos 8, desculpa, mais 2 não, mais 1, né? Mais 1, isso aqui vai ficar menos 7 meios.
Isso vai ajudar a compor a imagem. Aqui nós temos menos 4, menos meio, que multiplica 1. Então nós temos menos 8, aqui é menos 1, isso vai dar menos 9 meios. Ou menos 4,5, né? Menos 3,5. Então está a imagem. Se fosse positivo, né? 7 meios e 9 meios, então 7 meios é menor, né? 9 meios. Só que aqui é negativo, esse fica mais afastado da origem, né? Esse fica mais à esquerda, né? Menos 9 meios, menos 7 meios. Muito bem. Agora temos aqui, ó, um exercício. Claro que é só um resuminho. Um exercício para você comparar aqui, por exemplo, comparar essa função com função cosseno de x. Tá? Então você tem aqui, ó, o parâmetro a igual a 2. Ele é um parâmetro que é maior que zero. Então ocorreu aqui uma translação vertical para cima. Translação vertical para cima. O parâmetro B é igual a menos 3. Então nós temos aí em módulo, né? Em módulo, esse valor, que é 13, é maior do que 1. Então aqui ocorreu uma ampliação vertical. Ele espicha para cima e para baixo, né? Ampliação vertical. O parâmetro C é 1 sobre π. Tá? O parâmetro C aqui, neste caso, é 1 sobre π. Esse parâmetro, quando ele é menor do que 1, né? No módulo, se ele é menor do que 1, então ocorre uma ampliação horizontal. Ampliação horizontal. De acordo aqui com as análises, né? Ó, ampliação horizontal, modo de ser menor do que 1. Aqui é a mesma coisa. Vamos fazer essa análise aí com outra caneta. Ó, o parâmetro A, só que agora é menor que zero, né? Menor que zero, uma translação vertical para baixo. Translação vertical para baixo. O parâmetro B, menos meio. Então, este valor em módulo, ele é menor do que 1. Ocorre aqui uma compressão vertical. E o parâmetro C é π sobre 3. E aproximadamente 3,14. Então, esse parâmetro aí, em módulo, ele é, ó, como o numerador é maior que o denominador, né? Isso aqui é maior do que 1. Então, portanto, módulo de C maior do que 1, ocorre uma compressão vertical. Só uma coisa aqui. Ampliação vertical. Desculpa, aqui é uma compressão horizontal. Compressão horizontal. Ok. Aqui nós temos aqui
o último parâmetro, que é o parâmetro D. Quando em módulo de D sub C maior do que zero, ocorre um deslocamento para a esquerda. Então, por exemplo, você tem um gráfico da função seno, por exemplo, e aí dependendo desses dois valores, quando é maior que zero, vamos pegar aqui uma outra caneta, vai ocorrer, se for maior que zero, né, vai ocorrer um deslocamento para a esquerda. Então, esse gráfico aqui ele sofre um certo deslocamento para a esquerda aqui, ó. Tá? Bom, a gente vai ver isso num exemplo aqui. E caso D sobre C for menor do que zero, o deslocamento é para a direita. Então, neste caso aqui, da função g, c vale 1, d vale π sobre 2. O d e o c é maior que zero, né? Então, o d sobre c é maior que zero. Então, vai ocorrer um deslocamento para a esquerda. De quantas unidades? π sobre 2 unidades. Aqui, ó, a função que a gente conhece, a função seno de x, certo? E aqui nós temos a função x mais π meios. Ó, deslocou esse gráfico aqui, deslocou esse ponto π meios unidades. Esse também. π meios unidades. Esse também. π meios unidades. Esse também, ó, π meios unidades. Tá? Para montar da nova função. Tá? Muito bem. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Aqui nós temos um resumo dos 4 parâmetros A, B, C e D. A gente já comentou. E vamos fechar aqui com esses 2 exercícios. Então, nós temos aqui, ó, um gráfico da função, temos que assinalar qual é o correto. Tá? Repare que para a função y igual a seno de x, na verdade, até podemos botar aqui o parâmetro b, seno de cx. Tá? Se x igual a zero, nós vamos ter b seno de zero, né? Só que o seno de zero é zero. 0 vezes b é zero. Ou seja, o gráfico dessa função passa pela origem. Claro que aqui não tem um parâmetro a e nem um parâmetro d, né? Porque o a e o d é zero. Aqui só está o parâmetro b e c, diferente de zero. Então, toda função desse tipo, b seno de cx, passa na origem. Inclusive a função seno de x, né? Só que, olha só, esse gráfico aqui, ó, veja que todas as funções aqui não tem parâmetro a e muito menos parâmetro d. Então, podemos descartar que esse gráfico aqui não é do tipo b vezes o seno de cx. Então, descartamos o item C e o item B. Por outro lado, a imagem desta função aqui do gráfico é de menos 1 a 1. Mas aqui a gente compara aqui, ó, que o parâmetro aqui que multiplica o cosseno é meio. Bom, não é o item A, porque senão a imagem seria de menos meio a meio. Então está descartado. Veja que o período, vou escrever aqui, o período, aqui olhando para o gráfico, veja que o período é π. O período é π. Certo? Agora, o período dessa função, que conhecemos que o período dessa função é 2π. Certo? Então, sobrou quem? O item D, ó. Essa aqui que é a solução.
Veja que o período vai bater com esse. Ó. O período é 2π dividido por módulo de C, que é 2. Então, confere, né? É o item D mesmo. Neste outro exemplo, já de cada, vemos que a imagem vai de -3 a 3. E o período é 4π. Certo? Então, algumas aqui já vamos cortar aqui, né? Ó, sabemos se o período é 4π, então e sabemos que P, período P, de forma geral, é igual ao módulo de 2π sobre módulo de C, né? Então, aqui eu tenho que 4π é igual a 2π, tem que ser igual a 2π sobre módulo de C. Simplificando π, aqui, e dividindo aqui por 2, né? Dividindo aqui por 2 dá 2, dividindo aqui por 2 dá 1, né? Então, nós temos que 2 vezes módulo de C é igual a 1. Ou seja, o módulo de C vale meio. É o parâmetro que multiplica o arco, né? O arco. Então tem que ter uma coisa do tipo meio de x ou menos meio de x. Isso só pode ser encontrado no item A. Ó, meio de x, né? Isso não encontra nos outros. Tá? Esse 3 aqui justamente interferiu aqui na imagem, de -3 a 3. Esse aqui é a nossa solução. Vou comentar agora a lista resolvida, a lista 7. Então, a lista 7 que vocês fizeram, temos aqui definida a função f de x igual a seno de x e g de x igual a cosseno de x. Então, substituímos ali 7π sobre 3 no seno, 5π sobre 6 no cosseno. Só que 7π sobre 3 ele tem mais de uma volta. Então, 7π sobre 3 é 6π sobre 3 mais π sobre 3. Então, isso aqui já me dá uma volta. Vou escrever aqui. Ó. Aqui temos uma volta, que é 2π, mais π sobre 3. Então, seno de 7π sobre 3 é igual ao seno de π sobre 3. O seno de π sobre 3, ó, o seno vale raiz de 3 sobre 2. Então, substituímos aqui, ó, 3 vezes o seno. Depois eu tenho o cosseno de 5π sobre 6. Aqui temos o 5π sobre 6. Ó. O cosseno vale menos raiz de 3 sobre 2. Substituir aqui. Então, eu vou ter 3 menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, 3 menos 2 dá 1. Então, obtive isso aqui como resposta. Tá? Raiz de 3 sobre 2. Depois, temos aqui que analisar o seguinte. É dado duas funções e os gráficos da função seno. A função seno, que está aqui, essa função seno de x, e vermelhinha é cosseno de x. Eu tenho que determinar quais são as abscissas do ponto A, que é o ponto de intersecção, a abscissa de B, a abscissa de C, a abscissa de D. A, B, C, D são os pontos de intersecção. Tem que achar esses valores em x aqui. Tá? Bom, mas sabendo que no primeiro quadrante, o valor
Ó, vou aproveitar este círculo aqui. O valor do seno é igual ao cosseno no primeiro arco aqui, ó, primeiro quadrante, vai ocorrer em π sub 4. No segundo quadrante não ocorre isso porque o seno é positivo e o cosseno é negativo, mas ocorre no terceiro quadrante, menos raiz de 2 sobre 2, né? Tanto para o cosseno quanto para o seno, o segundo arco. O terceiro arco cai nesse ponto, que vai ser 5π sub 4 mais π, que é meia volta. E o próximo vai ser 5π sub 4 mais uma volta, que é 2π. Tá? Então aqui, ó, os arcos estão aqui, ó, π sub 4, 5π sub 4, 5π sub 4 mais π, 5π sub 4 mais 2π. Tá? Repare que ó, o seno, ó, só para lembrar, o seno vem aqui, ele zera aqui em π, zera aqui em 2π, depois aqui em 3π, ó, nesse ponto, né? Depois zero aqui em 2π. Desculpa, aqui é 4π. São duas voltas, né? 4π. Tá? Só para você localizar aí. Então aqui eu calculei, ó, 5π sub 4 mais π deu 9π sub 4. 5π sub 4 mais 2π deu 13π sub 4. Essa aqui é a solução. Tá? São as abscissas que foram pedidas aí na questão. Na terceira e quarta questão é apenas substituir, gente, porque aqui é altura h em metros, tem em segundos, né? Ele pede altura em 2 minutos. Então, você transforma minutos em segundos. Substituir por 120, o t, né? 120 sobre 60 dá 2. Então, aqui vai ocorrer o quê? O cosseno de 2π. O cosseno de 2π é 1. Então, vai ficar 18 menos 15 vezes 1. Ou seja, o resultado é 3 metros. Na última questão, pede aqui o valor aqui em vendas é dado para essa função, sendo que x são valores inteiros, de 1 até 12. Ele pede quanto vai ser a venda no mês de julho. Julho, janeiro é 1, fevereiro é 2, né? Então, julho é 7. Substitui o x igual a 7, fica 7π sub 6. Encontro o seno, que é menos meio. 300 vezes menos meio é menos 150, que é metade, né? Negativo. 500 menos 150 dá 350 milhões de reais. Bom, a lista 8 que vocês vão entregar é uma lista pequena, tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho resolver a primeira questão, tá? A segunda e a terceira são mais fáceis. Então, na primeira questão pede a imagem. Então, lembre que para a imagem você tem que analisar. Ó, essa aqui, por exemplo, item A, você tem que colocar ali o valor mínimo do cosseno. Ali no cosseno, tá? No cosseno, não é no ângulo, não é no arco, é no cosseno. Então, aqui tu faz a continha, ó, y igual a menos 2 menos 1, ou seja, menos 3. Tu joga o valor máximo, que é 1, no cosseno. Tá? Aí o y igual a menos 2 mais 1, dá menos 1. Então aí você vai ter a imagem. O valor mínimo é menos 3, o valor máximo é menos 1. O período P é só dividir o 2 por módulo de C. Tem que identificar o C aqui. Tá? Claro que isso aqui é direto, né? O período é 2π, né? Não precisaria fazer isso.
Então, isso tu vai fazer também para o item B, né? Tu vai fazer a mesma coisa. Item B, tu vai lá, pega -1, joga no seno. Correto? Mais 1, também ali no seno. Por que seno? Porque aqui é dito seno, né? Não importa aqui o argumento, o ângulo, né? O valor que está multiplicando um arco, que não tem importância. Tá? Certo? Fica 7 menos menos 1, 7 menos 1. Você vai encontrar a imagem. Não vou fazer mais que eu vou responder tudo, né? Segunda questão, você tem que encontrar 4 coisas: a imagem, período, o valor de B, o valor de C. Tá? Só revisar a teoria. Terceira questão, só dar uma lidinha ali, não é complicado para responder. Então aqui encerramos a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos!